Na verdade, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Amém. O capítulo 14 do livro de Mateus é um capítulo que tem que ser lido na íntegra, porque aqui está contido uma série de ensinamentos. E o ensinamento principal é tirado do livro Verdadeira Religião Cristã, que nos ensina que cada um de nós tem que reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quem não reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, nele não há igreja. O que faz a igreja no homem é o reconhecimento de que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. O capítulo 14 do livro de Mateus começa com a história do aniversário de Herodes, que, por sua vez, matou João Batista. João Batista representa a parte externa, literal das Sagradas Escrituras. E, ainda que as Sagradas Escrituras, dentro da sociedade, esteja numa compreensão literal, ela tem a capacidade de manter a moral dentro da sociedade. Por isso que João Batista, ele sendo o precursor do Senhor Jesus, ele se dirigiu à sociedade corrupta daquela época, representada por Herodes, dizendo-lhe que aquela mulher que ele estava possuindo, ele estava em pecado. Não te é lícito possuir essa mulher. A igreja, quando chega em seus externos, a sociedade começa a considerar coisas tão sagradas e tão santas como é o casamento, como algo vulgar. E a sociedade começa como a interpretar coisas santas como sem valor, como mundanas. Mas o homem da igreja, como era João Batista, e representava coisas literais, ele dá sua postura, sua forma de ver acerca de como que as leis da igreja devem ser aplicadas, não somente dentro da igreja, mas na sociedade também, ainda que perca a cabeça. A transgressão do que coisa é o casamento, quando um homem começa a ignorar que somente deve existir um casamento dentro da sociedade civilizada, ele começa a matar o literal da palavra, que representa por João Batista, e de daí em diante, a igreja como que fica no deserto. As consequências da morte de João Batista, que é a forma literal, ou seja, o homem daquele tempo não considerava nem o literal que está perto do nosso, digamos assim, sentidos, nem o literal era considerado mais. Isto significa matar João Batista. Porém, isto trouxe duas consequências. Trouxe fome e trouxe tormento. Nós vemos que depois que lemos a história de João Batista, os discípulos enterram João Batista e comunicam ao Senhor. E o Senhor se dirige ao deserto. E no deserto é seguido por 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. 5.000 homens vão detrás do Senhor Jesus. E no deserto, sendo já tarde, os discípulos dizem que despeda, que manda embora, que
não tem comida para ninguém. E o Senhor pergunta, não manda embora não, não é necessário mandar embora. Vocês alimentem aos 5.000, para eles isso é um escândalo. Aí André disse, aqui, Senhor, um jovem tem 5 pães e 2 peixes. Entregam ao Senhor e com esses 5 pães e 2 peixes são alimentados 5.000 homens. Os 5 pães e os 2 peixes os 5 é o pouco de caridade que ainda a igreja tinha naquele momento. O pouco da caridade, ainda que muito menos fé, muito menos entendimento das Sagradas Escrituras. E os 5.000 homens são 5.000, poucas pessoas, não são 5.000, são pouquíssimas pessoas que estão de posse das relíquias, que estão esperando, né, ao Senhor no seu advento, como hoje em dia. Muitas igrejas esperam o segundo advento do Senhor. Naquela época também era assim. Pouco bem para poucas pessoas. 5 pães, 5.000 pessoas. Estes 5 e 5 que se repete, justamente é o que o homem pode fazer e entregar ao Senhor. Pouco de bem, não precisa muito entendimento, por isso são 2 peixes. O peixe que significa um entendimento natural, mas ainda assim pouco em comparação ao pouco que é o bem. Um entendimento, um bem, pão. Senhor, aqui eu tenho pão. Tipo de pão. E eu saber fazer algum tipo de caridade. Que ainda que seja inocente, porque foi uma criança. Diz, aqui tem um jovem, aqui tem uma criança que tem 5 pães e 2 peixes. Ainda que em nós exista esse bem de querer fazer algo em benefício do próximo. Olha, eu sei desenhar. Isso ajuda, Senhor. Mas se você entrega esse pão ao Senhor, ajuda. Porque quando nós entregamos o nosso bem, Senhor, eu sei varrer. Senhor, eu sei pintar. Senhor, eu sei diagramar. Senhor, eu sei algum tipo de atividade que seja bem em benefício do próximo, da igreja. É um pão. Pouquinho pão. Mas se você esse pouquinho de pão entrega para o Senhor multiplica. E serve para multiplicar, para alimentar muitos. Foram alimentados 5.000. Esses 5 pães significa o que nós podemos fazer, ainda que seja de algo inocente, ainda que nós não entendamos muito, mas esses 5 e 5 nas mãos do Senhor, ele é multiplicado. Então nós tenhamos sempre, digamos assim, essa habilidade de sempre entregar para o Senhor, para que Ele multiplique em nós. Veja que você entrega para o Senhor, os apóstolos entregaram os 5 pães ao Senhor, o Senhor os devolveu na mão deles. Não foi o Senhor que distribuiu para os 5.000. O Senhor abençoou bem. Esta é a igreja que ficou no deserto. No deserto. O Senhor se moveu de íntima compaixão. Era como que uma igreja que não tem pastor. E não tem pastor porque mataram aquele que guiava os passos dele, que era João Batista, que era o sentido literal, que dirigia a igreja. Mas quando João Batista cortaram a cabeça dele, como que representaram, literal aqui, não vale nada. É como que a igreja falou isso. Então tudo isto foi, digamos assim, representado por algo que aconteceu. E não somente o bem foi atingido, mas também foi atingido a verdade. Então, na seguinte passagem, nós vemos que os discípulos sobem no barco
E no barco, estando também aproximadamente a 5 quilômetros, aproximadamente também a 5.000 metros, veja que os 5 se repete. São 5 pães, são 5.000 homens, agora é 5.000 metros, 5 quilômetros aproximadamente no meio do mar, onde eles são assolados pelas ondas e pelos ventos. São as falsidades querendo destruir todo tipo, ainda que seja em pequeno número as verdades, que são os 12 apóstolos. Ainda assim, as falsidades querendo, digamos assim, derrubar o pouco que nós sabemos. E o pouco que nós sabemos o fundamental que nós sabemos é que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. É isso que quer, como se fala assim, as ondas do mar, a falsidade querem destruir, para que nós não reconheçamos. Porque é com esse princípio que a igreja é instaurada em nós. Foi o que Pedro falou. Quem dizem que sou eu? Uns dizem que tu eres um profeta, outros dizem que tu eres João Batista ressuscitado. E vocês, né, da igreja, que coisa dizem que sou eu? Pedro, tu eres o Filho de Deus. Sobre esta verdade edificarei a minha igreja. Isso acontece com cada um de nós. Quando nós temos essa verdade, sabemos discernir que significa Filho de Deus, a igreja começa a ser construída, edificada dentro de nós. Mas o Filho de Deus é a pedra principal, é a pedra de ângulo, é a pedra de esquina. A partir dessa verdade, as outras verdades começam a se somar. Mas se esta verdade não está clara, está indefinido dentro de nós, pode levantar um templo que for, mas ela é frágil, ela pode tombar. Então o Filho de Deus, né, é humano do próprio Deus. O próprio Deus cria, digamos assim, como um externo para conter Ele. E esse externo que cria Ele chama do Filho de Deus. Né? Então, digamos assim, quando nós sabemos discernir que coisa é o Filho de Deus, já nos podemos aproximar do próprio Deus. E o Senhor está fazendo aqui, né, ver como que o bem foi afetado e como a verdade é afetada com a morte de João Batista. E o Senhor vai para o deserto para restaurar a igreja. E Ele restaura a igreja assim. Chega do outro lado do mar, quando passa as tentações, né? O Senhor no barco, chega no outro lado do mar, disse: todo aquele povo só pediu uma coisa: deixa tocar nas tuas vestes, Senhor. Deixa tocar nas tuas vestes, Senhor, para ficar curado. Tocar nas vestes, ou seja, o que nos foi tirado. Né? João Batista, que significa o externo, João Batista é como a veste, é o externo. Né? Por lo menos esse externo devolve para nós, Senhor. Porque eu vivendo no externo, vou ser curado de meus males, de minhas cobiças, de minhas envídias. Tantas coisas muitas vezes que estão em nós, que não podem ser curados por ninguém, por livro ninguém, nem por terapia nenhuma, a não ser somente a palavra de Deus, onde o próprio Deus vem. A palavra de Deus é como que cria, né, um ambiente propício para Ele estar conosco. Então, isso que acontece, o Senhor, desde o versículo 1, Ele está falando qual, digamos assim, foi a gota da água que a igreja errou. Né? Tem erro. O pingo maior. Basou o copo, basou a água. Né? Foi desconsiderar o casamento dentro da sociedade. Isso significou como cortar a cabeça de João Batista e o bem como que ser balançado. Sem bem a gente fica, sem pão a gente fica como que com fome. Mas existem pessoas boas na igreja que podem fazer algo
pelo próximo, pela sociedade, pelo reino dos céus, ainda que esse bem seja ingênuo para muitos, né? Ainda que esse bem seja comparado a poucos pãozinhos para tanta gente, né? O Senhor multiplica. Mas, muitas vezes, nós, quando estamos dialogando com uma pessoa, né, nos encontramos num deserto. Estamos dialogando com uma pessoa e não flui o diálogo. Não flui, por quê? Porque aquela pessoa está com fome e eu não tenho como que dar que comer. Né? Então, nós cortamos a conversa. Não quero conversar mais com ela, com aquela pessoa, porque aquela pessoa, ela não entende o que eu falo. E quero despedir, eu quero ir logo dar um tchau para ela, para eu continuar. O Senhor disse, não precisa despedir ninguém, alimente eles. Então, esse alimente eles, é eu buscar dentro de mim algo de bem, e eu vou alimentar essa pessoa e muitas outras pessoas. Quando eu entregar esse bem ao Senhor, o Senhor me vai dar capacidade. Então, nós nos sintamos, quando o homem se sente autossuficiente, a nossa atitude é essa. Não quero conversar mais com aquela pessoa, porque aquela pessoa não entende. Né? Ele tem esse tipo de atitude e eu rechaço. Você está fazendo, nós estamos fazendo o que o Senhor está proibindo. Não manda embora, não. Fica com ela. Alimenta. Mas o teu alimento tem que ser um alimento abençoado pelo Senhor. Só assim podemos alimentar. Né? E só assim também, quando nossas verdades estão em perigo, né? Permitir, né? Se nós não podemos controlar o barco, se nós não podemos controlar o vento, se nós não podemos controlar o mar, que são as tentações que vêm para nos afundar, busquemos o Senhor. Mas, a vezes, muitas vezes, a nossa primeira búsqueda está na dúvida entre obedeço ao Senhor ou faço o que eu sei. Né? Obedeço ao Senhor ou, em primeiro lugar, a minha prudência. Quando existe essa dúvida, é como que eu estou olhando para o Senhor como se fosse um fantasma. Ainda não tenho a capacidade de olhar com nitidez. Estou olhando como se fosse um fantasma. Estou duvidando entre obedecer Ele e fazer a minha vontade. Né? Mas o Senhor disse assim, vem, anda, tu também podes andar sobre as águas. Mas o homem pisa sobre o mar, dá seus primeiros passos, mas aí logo vem as tentações. Esse é o estado da igreja. O Senhor está falando, através de Pedro, né? Está descrevendo como que a igreja está, como que a igreja se comporta. Mas o Senhor não larga. Igualmente aconteceu no deserto. Disse, não larga não, dá de comer. Igualmente, está se afundando. Pedro não sabia nadar. Sabia, mas naquele momento não era uma água mansa, era uma água concorrente, aquela que arrasta. Né? Aquela que arrasta. Então, Senhor, estou me afogando, me salva, Senhor. O Senhor segura da mão a sua igreja. Levanta, entra no barco e dentro do templo, dentro do barco, dentro da arca, o vento se acalma. É dentro da igreja que nós sentimos a calma do vento. O vento não tem autoridade para entrar na casa do Senhor. É lá fora. Dentro da casa, não. Então nós temos essa, digamos assim, essa promessa para nossas vidas. Bem, que tem que ser entregado ao Senhor, e a fé de reconhecer o Senhor. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Com essas duas, nós podemos atravessar o mar, chegar em terra firme e participar do ministério do Senhor. Porque o Senhor deixa que cada um de nós possa tocar nas suas vestes. O Senhor deixa. Não era um,
Dice todo o povo. E o povo que, onde o Senhor tinha chegado, dice, esse povo ia para outros povos e traíam, os enfermos dos outros povos traíam para este povo, para Genezaré, para que simplesmente toquem nas vestes do Senhor. Então o Senhor está restaurando sua igreja. O sentido literal que tinha sido cortado por Herodes, né, no início do capítulo 14, o Senhor está devolvendo novamente para a sua igreja. E a igreja hoje tem pastor. A igreja tem pastor que nos guia para verdes pastos, verdejantes. A Sagrada Escritura é nosso pastor. Né? Então nós, entendendo esta passagem do capítulo 14, que fique como tarefa para nós podermos ler no dia da semana, reflitamos como que o Senhor é bom. Ele é bom. E como que o Senhor, né, nos encontra. Muitas vezes, o pão, os 5 pães que nós temos, muitas vezes não queremos entregar para o Senhor. Os 5 pães e os 2 peixes que nós temos, que é a nossa prudência, não queremos entregar para o Senhor. Aí fica o egoísmo. Somente nós que queremos nos alimentar. Né? E também, olhando neste capítulo 14, vamos entender que as poucas verdades que nós possuímos, elas são muito frágeis de ser inundadas. A pouca verdade que nós possuímos, se o Senhor estiver dentro do barco. Em nossos pensamentos, é o Senhor que tem que estar, para o barco não afundar. Então esta passagem nos ensina assim, digamos assim, a ser mais humildes, né? Essa de autoconfiança deve ser uma confiança somente no Senhor. Autoconfiança, o mundo está cheio, está se afundando lá. Autoconfiança, né? O mundo está lá. Se não for por o Senhor que segura da mão sua igreja, hoje em dia, não somente esta igreja, todas as igrejas que estão se afundando, o Senhor está segurando. As igrejas não se afundam mais porque o Senhor está segurando elas. Se o Senhor larga a mão, pronto, a sociedade toda se corrompe, como já está se corrompendo muitas vezes. Se o Senhor larga da mão, se o Senhor não abençoa o bem, o pouco bem que nós possuímos, a sociedade se corrompe. E aquele Herodes que está aqui é a sociedade lá fora. Corrupto, mau. Né? Esse Herodes que buscou o Senhor para matar criança. Né? Esse Herodes que, digamos assim, se incomodou, queria, digamos assim, legalizar sua indecência, sua imoralidade, casando-se com a mulher de seu irmão. Né? Essa sociedade ali, mas a igreja tem, digamos assim, pouca força, mas essa pouca força nas mãos do Senhor é muito forte. É muito, partindo por nós mesmos. Nós mesmos não permitimos nenhum tipo de transação com o mal. Nós mesmos não permitimos. E a partir de nós começa a transformação do mundo. A partir de nós. Quando você olha para o mundo, já você não fica com raiva. Diz assim, íntima compaixão. Quando o Senhor olhou para esses homens, íntima compaixão, é dor no coração. Sentimos dor pelos outros, nos preocupamos pelos outros. Qual é o destino que o outro vai levar? É muito triste. Então, para que ele não chegue nessa tristeza, vamos alimentar eles. Mas o nosso alimento, primeiro eu entrego para o Senhor, e o alimento volta para a minha mão, e eu no nome do Senhor. É muita coisa. Né? Então o Senhor que nos dê essa força, né? E para que restaure a nossa fé, e orar sempre, para que o Senhor, né, nos faça entender o que significa o Filho de Deus. Entendendo que coisa é o Filho de Deus, nós vamos ter igreja, como nós lemos no livro Verdadeira Religião Cristã 342. Quando entendemos que coisa é o Filho de Deus, vamos ter igreja, a igreja vai estar em nós. Né? E onde estemos, a igreja está conosco. Né? Já não estamos mais sozinhos, porque onde tem igreja, né, tem reverência ao Senhor e tem vida conforme os mandamentos do Senhor. Então não está sozinho, o céu está conosco. Isso é tocar nas vestes do Senhor. Permite-me, Senhor, que coloque minhas mãos nas tuas vestes. Muito santo. Tocar nas vestes do Senhor.
e ser curado das nossas enfermidades. Então, que o Senhor abençoe este capítulo 14, que fique como compromisso nosso de dar uma lida. E esta leitura que nós vamos fazer durante a semana é como tocar nas vestes do Senhor. Que o Senhor abençoe a sua palavra, que o Senhor abençoe a nova igreja e todas as nossas famílias representadas aqui. Amém. A salvação, a honra e o poder pertencem ao nosso Senhor. Amém. Louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes.